Bom dia a todos. Hoje é dia 30 de julho e estamos aqui com o nosso estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar ainda no capítulo 1, Instrução dos Espíritos. Karina vai fazer para nós a leitura de uma mensagem. Logo após a gente vai fazer a oração e depois partiremos com a leitura. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, então vou começar com a leitura do livro Bom Dia Amigo, de Israel Belo de Azevedo. E no dia de hoje, dia 30 de julho, a leitura é: Um problema de cada vez. Um problema não existe enquanto não existe, embora por causa dele soframos antecipada e desnecessariamente. Num dos ensinos mais atuais, no seu tempo e nosso, Jesus Cristo conclui: basta ao dia o seu próprio mal. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Vamos ao médico e ele, como suspeita de algo, pede um exame. Pode vir o pior, mas ainda não veio. Um ex-amigo deve estar armando um golpe contra nós, mas ainda não armou. E talvez a bomba que imaginamos nem exista, ou seja desmontada antes de explodir sobre nós. Fazemos uma prova, mas achamos que não fomos bem. No entanto, o resultado ainda não foi publicado e ainda não estamos reprovados. Ansiosos, sofremos como se o pior que nos pode acontecer já tivesse acontecido. Podemos ser diferentes, podemos ser confiantes. Somos confiantes quando, embora sabendo que o pior possa advir, aguardamos para ver se virá. Se tivermos que sofrer, sofreremos só uma vez. Se o pior se concretizar, vamos enfrentá-lo naquela esperança amiga que nos faz saber que não estamos sozinhos. Deus luta conosco as nossas batalhas, que continuam batalhas, mas batalhas vencidas junto com o Senhor da história e das nossas vidas. Assim como não devemos cantar vitória antes da hora, não precisamos sofrer antes da hora. Que assim seja. Que assim seja. Se o pessoal quiser fluidificar sua água e tiver um copo, pode colocar junto de si. Juntamente com a oração, eu vou pedir aos bons espíritos também a fluidificação das nossas águas. Então vamos fazer um respiro profundo para aliviar as tensões do dia ou da noite. E deixar todos os problemas do lado de fora. Nesse momento, a gente se concentra só nesse estudo, ainda que por 20 minutos, 10 minutos ou meia hora. Agradecemos a presença de todos, dos bons espíritos, dos encarnados e desencarnados, dos espíritos em sofrimento que também vêm buscar auxílio, dentre eles nós também encarnados, que também somos espíritos ainda em aprendizado e sofrimento. Pedimos a bênção de Deus para esse estudo e que todos os nossos corações sejam tocados, que a nossa alma se amplie e que a nossa consciência comece a ver o que não via até ontem, para que podamos, junto da nossa jornada, evoluir. Evoluir com o Senhor, com fé, sempre no amparo de Deus, nos braços de Maria e no auxílio dos nossos guias, do nosso anjo. Agradecemos tudo que temos, inclusive as nossas provas, porque são elas que nos tornam mais fortes, são elas que nos tornam quem somos hoje. Agradecemos todas as bênçãos, agradecemos aos nossos filhos, agradecemos aos nossos pais, que se não fossem por eles não estaríamos aqui, foram eles que nos deram a vida. Pelo simples fato de terem nos dado a vida, já teremos que ser gratos uma vida toda. E nesse clima de harmonia, começamos o nosso estudo. Muito obrigada e que assim seja. Esqueci. E pedimos para que durante o nosso estudo as nossas águas sejam fluidificadas, que sejam colocados ali dentro elementos que cada um de nós precisamos para essa semana.
E no término do Evangelho a gente bebe a água. Que assim seja. Que assim seja. Eu vou colocar o capítulo para a gente começar a leitura. Não aparece aqui. Então, vamos ao nosso estudo de hoje, concluindo o capítulo 1, né? Vamos ver quais são as orientações nas instruções dos espíritos. A nova era. Um espírito israelita, alguém sabe ler esse aí? 1861, Mulhouse, alguma coisa assim, porque tem sempre a cada instrução onde ela foi psicografada, a data e o espírito, né? No nosso estudo do Evangelho. Deus é único e Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para que ele fosse conhecido, não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento do qual Deus se serviu para fazer a sua revelação, por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes deste povo serviram para abrir os olhos dos homens e fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhe o sentido porque, colocados em ação em toda a sua pureza, não teriam sido então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixariam de ser o brilhante frontispício da obra, o farol que haveria de clarear a estrada que a humanidade deveria percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado evolutivo. Onde estamos? Subiu e eu não vi. Aqui. Ao estado evolutivo em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de suas almas, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus sem holocaustos e sacrifícios, nem que se pudesse perdoar ao inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade e não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Era preciso uma representação semimaterial, tal qual oferecia a religião hebraica à época. Foi assim que os holocaustos falavam aos sentidos, enquanto as palavras de Deus lhes falavam ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Moral que deve fazer fulgurar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Aqui a continuação, né? São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para cumprir o progresso que está na lei de Deus. Elas devem seguir a mesma estrada que as ideias de liberdade, suas precursoras, percorreram. Mas não se pode crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas precisam, para chegar à maturidade, de agitações e discussões a fim de que não atraiam a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho
Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Já tem uma mensagem, né, que fala desse movimento tão importante do Espiritismo, da chegada, acompanhando o progresso de transformação moral para preparar a transformação do planeta, né? Que aumenta tanto a nossa responsabilidade de compreensão da mensagem, como se nós não estivéssemos mais lá no tempo de Moisés, olha só. Como se nós não estivéssemos ainda com aqueles instintos, né? E a gente, pelo contrário, ainda se vê tanto imerso naqueles mesmos instintos, ainda naquela mesma ilusão, né? Da falta de crescimento mesmo dessa moral dentro de nós. Mas fala muito dessa responsabilidade, né? São chegados os tempos e agora. Exato. Quer que eu siga lendo aqui? Sim, pode continuar. Ok. Fenelon Poitiers, 1861. Um dia Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi a vinda do Cristo. Depois da luz viva, porém, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, perdeu-se novamente. Então, como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O trovão ribombará, sedes firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza e crede, tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência se desenvolvia com o sacrifício dos interesses de ordem moral, conduzindo-vos unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração é o amor e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, infelizmente, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre para vos quer salvar. Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o preenche de alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos-lo dizem sempre. Curvai-vos diante do sopro percursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Ou seja, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram tomadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se apresenta é muito mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos inspiram a fé para que vós, todos, trabalhadores esclarecidos e ardorosos, possam fazer ouvir a vossa voz humilde, pois vós sois o grão de areia. Mas sem o grão de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que essas palavras, nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro. E os animais insignificantes não foram... A pergunta. A formiga não constrói o seu formigueiro e os animais insignificantes não foram continentes? Não formam. A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Tem mais ainda uma mensagem, né? Tem a terceira, eu posso ler. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte.
E a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa grande falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas bases mais sólidas. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à mais profunda impiedade pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus desregramentos, sentiu em sua alma esta estranha vibração que o chamava para si mesmo, e o fez compreender que a felicidade estava além dos prazeres exasperantes e fugidios, quando, enfim, em sua estrada de Damasco, também ouviu a santa voz aclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoe-me, eu creio, sou cristão. E desde então, ele se tornou um dos mais sólidos pilares do Evangelho. Pode-se ler, nas extraordinárias confissões que nos deixou, este notável espírito. Palavras características e proféticas ao mesmo tempo, que pronunciou depois de haver perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando o que nos aguarda na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão maravilhosa da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegar o momento da divulgação da verdade que ele já havia pressentido, fez-se o seu ardente divulgador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Nota: Santo Agostinho vem, por acaso, modificar o que ele ensinou? Não, certamente. Mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não podia ver como homem. Sua alma liberta, percebe novas claridades e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias revelaram-lhe o verdadeiro sentido de certas palavras. Na terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com mais clareza. É assim que ele deve revisar sua crença referente aos espíritos íncubos e súcubos, bem como a reprovação que ele havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe parece em toda pureza, ele pode, sobre certos pontos, pensar de maneira diversa de quando vivia na terra, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, fazer-se propagador do espiritismo, pois nele vê a realização das coisas preditas. Má, pode subir? Proclamando hoje, ele apenas nos faz voltar a uma interpretação mais justa e lógica dos textos. Assim também ocorre com outros espíritos que se encontram numa posição análoga. Enquanto a Maísa estava lendo e a Mirella antes, me fazia muito pensar no momento que a gente está passando agora, né? Com a quarentena, com essas questões de estarmos em casa, né? Independente de qual lugar do mundo estamos, mais ou menos todos devem ter passado provavelmente por essa necessidade, essa obrigatoriedade, né, de ficar em casa. E para uns foi mais difícil, para uns menos, mas a gente vê, inclusive, em algumas mensagens que foram ditadas nesse tempo e que chegaram, né, à tona dos espíritos, dizendo que esse realmente é um momento que aqueles que ficam têm a condição de ver além, de poder realmente participar desse momento de transição que o nosso planeta Terra está passando. E essa transição que, como a Mirella muito bem colocou, que ainda nos sentimos muitas vezes como se estivéssemos há 2.000 anos atrás, há 1.800 anos atrás, ainda com os mesmos comportamentos semi-selvagens, né? E que neste momento de pandemia é um convite sim, para refletirmos, para nós podermos encontrar essa voz, como Santo Agostinho encontrou no meio das suas questões mais íntimas e
que ele mesmo não sabia como colocar, que ele mesmo não sabia como vivenciar, mas quando ele sentiu na alma, e tem uma parte do texto que fala, quando ele sentiu a palavra, quando aquilo tocou dentro dele, não importava mais nada. E esse é o convite. O espiritismo é, para mim, um pensamento de sentimento. No momento que você sente, no momento que as coisas realmente entram em sintonia dentro de ti, não precisa provar para ninguém, né? Porque é uma mudança interior. E no momento que a gente se abre realmente para permitir se questionar e se descobrir, a gente descobre o Deus verdadeiro dentro da gente. É verdade. Tem uma parte aqui que fala do Evangelho que fala exatamente isso que a Cá está dizendo. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Ela vem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas foram percursoras. Não é mais preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm necessidade, para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Então, quando a gente acha que as coisas são meras coincidências, talvez não sejam, né? Agora, lendo essa partezinha, me veio também toda a questão que nós estamos vivendo também na política no Brasil, né? Então, como diz aqui, muitas vezes as discussões, elas são necessárias também no sentido de ampliar a mente, ampliar a consciência, para que a gente vá também se desenvolvendo, né? A nível moral e não só material. Então, o fato de termos mais tolerância com os demais, o fato da gente aceitar que um outro pense diferente da gente e que está tudo bem, que não tem nenhum problema, né? De repente, eu, inclusive, consigo até admitir a minha arrogância de achar que o que eu penso é mais correto do que o vizinho pensa, o irmão, o pai, a mãe, né? E é assim que a gente vai se desenvolvendo, quando a gente vai realmente prestando atenção nas nossas ações. E, se eu não me engano, o mito, me corrija se eu estiver errada, Santo Agostinho, ele fala muito sobre autoconhecimento, né? Ele faz vários convites nesse sentido, né? A pergunta 919 lá dos espíritos, né? Então, é verdade, porque você vê que é um espírito que ele já trazia essa luz na última encarnação, né? Então, mas é muito importante essa parte do evangelho, porque ela fala do que o evangelho vai tratar. São espíritos que já têm uma outra visão além da nossa, né? E eles vão, através dessa visão, ajudar que a gente tire os véus. Então, a gente está só no início do evangelho, mas até o final, o processo do evangelho segundo o Espiritismo é em ajudar nessa transformação moral através do encontro com a verdade interior. E Santo Agostinho, ele tem, né? Ele tem um trabalho com o autoconhecimento, ele até na 919A do Livro dos Espíritos, que é a famosa pergunta que fala do autoconhecimento, tem uma parte dele, né? Que ele diz como ele fazia o processo de autoconhecimento na Terra e ele dá como exemplo. Então, porque ele diz, é muito fácil dizer conhece-te a ti mesmo, mas como fazer? Aí ele diz, fazei como eu, que quando na terra, todas as noites, aí ele vai fazer um grande relato de como ele fazia, né, o que a gente pode chamar de análise de consciência. Né? Então, era um espírito que na sua última encarnação já tinha essa visão, e como a gente vê aí nessa última mensagem, agora tem ainda mais ampla, né? Ainda fora dos erros do invólucro carnal, ainda fora dos erros da impressão terrena. Aí esse espírito que já tinha uma maturidade pode vir nos ajudar nas nossas reflexões. Eu acho que essa é a grande contribuição do Evangelho, além da
construção das análises do Evangelho dentro das partes morais, que a gente não fez o estudo, né, antes a introdução, mas quem lê ali vai ver como essa construção foi feita. E a gente é focado aqui só nas partes morais do Evangelho, né, ou seja, da Bíblia. Então, sobre nenhuma parte em que a gente trabalhe dogmas, nenhuma parte do Evangelho que leve a distensões, como se diz minha palavra em português? Dissensões. E não leva a nenhuma dissensão. Por quê? Porque a gente só trabalha, né? O Evangelho é feito de várias partes, né? Os milagres, a vida do Cristo. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele se concentra na parte moral. E eu acho que é a coisa mais importante, por exemplo, da gente entender para fazer esse mergulho, né? Que a gente consegue ter o auxílio de seres, né? Que estão num patamar de consciência mais clara que a nossa, para nos ajudar a nossas limitações, né? Já que nós estamos envolvidos ainda nesse invólucro terreno que nos dá tantas limitações ainda, e a nossa própria condição moral, que não é tão boazinha, né, ainda. Sim. Temos que trabalhar por ela. Mas é chegar, é como diz, né? O princípio dessa mensagem é a nova era, né? A nova era ela já foi anunciada quando chegou o Espiritismo, né? Mais de 160 anos até agora, e nós já estamos, né, nesse processo de transição. E esse processo de transição, ele não se opera fora, né? Todo mundo fica esperando, catástrofe, parará. A transição não é fora, a transição é dentro. A gente pode até ter situações para nos auxiliar, né? Como a política que a Má citou, como os fatores econômicos, como os fatores sociais, como os fatores de desastres que a gente se liga mais no fim do mundo, né? A gente tem uma ideia bem fixa na mente de que, mas não é o fim, né? Na verdade, é o fim de uma etapa já anunciada, e graças a Deus, né? Todo fim de etapa era pra gente dizer graças a Deus, e não pelo amor de Deus, me salve. É graças a Deus que estamos fazendo parte desse processo, mas são nossas ilusões ainda, né? Então o Evangelho é esse poço, né? Quem quiser beber dessa fonte... Exato, é exatamente essa frasezinha. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia. Esse é o grande convite desse início do Evangelho, né? A importância de cada um, né? Que nem a gente que está aqui fazendo o Evangelho, né? E aí a gente está disponibilizando na internet. E o importante não é onde chega, mas o que transforma dentro, por exemplo, de nós. Né? Não adianta, o grão de areia só faz sentido se for trabalhado o grão, né? Exato. Então, como a sementinha, se ela não for plantada, né, a semente de uma fruta ou de uma flor, enfim, se não for plantada, ela não vai germinar e dar frutos, né? E nas nossas vidas a gente é esse grão de areia perdido, né? Porque a gente não se conecta com, vamos dizer, essa energia superior, com o nosso padrão de vibração. E a gente vive sofrimento, ansiedade, né? Tanta coisa, mas na verdade... Quantas vezes durante o nosso dia a gente se ocupa em cuidar de um padrão mental mais positivo, né? Mais evoluído. A gente, no lugar de trabalhar, né, nessa evolução interior, fica perdido reclamando, né? Achando ruim o que está enfrentando, quando na verdade é só uma mudança de postura, né? E que é uma mudança de postura que, por exemplo... Estava lembrando, minha especialização é na área transpessoal, né? Então, a transpessoal, apesar de ser uma ciência, ela não desconecta a hora nenhuma, né? A psicologia transpessoal ao espírito, né? Então, a importância que ela fala, você não tem para onde correr, você precisa amadurecer esse espírito. Então, o vínculo, né? Tem até um exercício que é assim, que é a cruz. Tem uma profissional dessa área que ela trata na nossa vida na horizontal e na vertical, né? Que ela diz que não tem como a gente evoluir sem passar por essa cruz, que ou seja, o vínculo com o superior, que é o que vai nos vincular, a intuição, que vai nos vincular
nossa capacidade. Ou seja, isso vem da religiosidade, né? Da nossa espiritualidade, ou de quem quiser chamar do que for, da religião que for, mas é do seu vínculo com essa energia superior que habita em nós e que a gente não acessa, né? Sim, por estar ainda numa fase muito material ainda, né? Ainda, infelizmente, né? Mas não é que não dá para sair, dá para dar uma estudadinha, pegar as dicas dos caras aí, Porque aqui, ó, Deus espera por todos até milhares de anos. Então temos tempo ainda, podemos fazer com. Não precisamos nos sofrer por antecipação, como leu a primeira mensagem de hoje, né? Como sofrer Podemos ir Verdade, trabalhando dia a aquela dia. mensagem é muito legal. muito Muito legal, né? legal. Mas ao Verdade. mesmo tempo fazer, né, fazer o que nos cabe, né, para a gente seguir no caminho. E aquela primeira frase que tu leste, mas sobre a liberdade, que as ideias morais devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram, né, e que delas eram precursoras, para mim também chama atenção a questão de que é uma, para mim, né, ao menos pessoalmente, para mim, essa espiritualidade tem que ser libertadora, né? Libertadora no seu inteiro, né? E muitas vezes as pessoas confundem, né, a liberdade com não ligar para ninguém ou libertinagem, enfim. Mas no real sentido, né, é uma liberdade com consciência, né? Liberdade que somos esses grãos de areia e que sim, a construção depende de cada grão de areia, né? E que se o grão de areia não estiver forte, não estiver realmente no seu inteiro, ele vai despedaçar um pedacinho da construção, que ela pode começar a ruir. Então, é realmente nos responsabilizarmos, sabendo que somos livres, né? Inclusive até com livre-arbítrio que nos é dado, mas sabendo que somos sim parte dessa grande construção e que cada um tem o seu cômputo, tem o seu dever, inclusive em milhares de anos, né? Inclusive nessa grande longa jornada que temos pela frente, mas sabendo que quanto antes nos convidarmos a olhar para dentro, talvez antes cheguemos lá. E se a gente caísse na real que faltam milhares de anos, talvez deixássemos de ser tão arrogantes. E também reconhecer que já se passaram milhares de anos, entende? Não é só a questão, é acesso à sua verdade profunda, não é nem menos não se considerar dentro daquilo que você construiu e nem menos você querer ser aquilo que você ainda não construiu. Você tem que aceitar a sua realidade de momento, né? Que é o grande convite da transformação moral. Como é que você vai transformar um negócio que tu não sabe como é que tá, né? Não vai. Então, o evangelho, ele é esse poço, né? Do começo ao fim. O que eu gosto de dizer sempre, né? É que nem que termina com as orações, né? Que são ensinamentos profundos, aquelas preces do final do evangelho. Então, do começo ao fim aqui é para quem realmente quer mergulhar nesse processo, perceber a verdade, reconhecer que os espíritos estão à disposição para nos ajudar nesse momento de transição, que eles estão trabalhando para acelerar esse processo e nos auxiliar. Nós não estamos sozinhos, né? Nós não estamos sozinhos e a cada momento nós vemos isso através da própria mensagem que existe já, né? Porque essa mensagem ela consola, ela orienta e ela dirige. E você, em vez de estar perdido no seu processo, você pode usar essa grande contribuição para o crescimento. Vai precisar querer, né? Espírita ou não espírita, né? Porque a gente vê o espiritismo, como você viu aí no começo, até como uma ciência. Então, é uma verdade. Todas as religiões veem manifestações de espíritos, mas veem normalmente como demônios, não é? Sem compreender o estágio evolutivo de auxílio de necessidade que os nossos irmãos desencarnados, assim como nós, necessitados têm. Então, mas ninguém contesta a existência dos espíritos. O espiritismo vem tirar a luz e dizer, não são demônios, são espíritos que estão sofrendo, são espíritos que precisam de auxílio, assim como nós. Você quer fazer uso dessa verdade e do quanto essa influência existe na sua vida para sua transformação, está aqui. Te dou as chaves, né? As chaves para você estudar e para você transformar. Então, creio que essa é a grande porta
o Evangelho, não só o Evangelho, né? Também o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, porque ali você encontra 2009, se eu não me engano, 2008, não sei ao certo, perguntas e respostas que Kardec conseguiu ali botar tudo, né? Tudo. Então, quer fazer esse processo? Existe já, né? Existe uma contribuição para nos ajudar. E aí cada um pode fazer, descendo do seu pedestal de arrogância científica, né? De querer a prova, de querer, sabe, ter nas mãos aquilo, porque é como a gente viu ali, isso se sente dentro, né? Não é uma coisa para provar, é uma coisa para sentir. Quem quer que sinta não precisará jamais de uma prova. E aquele que não sentiu é porque ainda está rígido para os processos de caminhar ao lado de Jesus. Cada um tem seu tempo, né? Um problema de cada vez. Exato. A Ká falou da liberdade, né? Eu pensei, a liberdade poderia ser o conhecimento das nossas amarras, né? O que nos impede de sermos livres dentro da gente mesmo, né? Uhum. De repente, o convite é começarmos a enxergar as nossas amarras, né? E irmos transformando elas pouco a pouco, criando a força para que a gente vá transformando isso e pouco a pouco a gente vá chegando nessa liberdade, que é o que a Ká falou, não é uma libertinagem, né? É uma liberdade, que ela é minha e ela vive dentro de mim. A liberdade. Oi, me fala mais alto. Liberdade é uma confiança. A liberdade é a confiança, né? Nós presos aos nossos medos, às nossas crenças, a tudo aquilo que a gente está ainda atado, ninguém é livre. Tem muita gente que fala de liberdade, né? Mas ela fala de forma superficial, mas na verdade a liberdade é a construção da sua capacidade de ser você mesmo. Exato. Então é a única coisa que te prende na vida é o medo. Então todo mundo quer liberdade, mas não medo para se Porque libertar. amarra, como diz, está amarrado, né? Está preso, aí não tem liberdade. Exato. Muito bem. Maravilhoso. Só a última frasezinha aqui, só para voltar a um problema de cada vez para fechar. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, vamos nos focar aos dias de hoje, né? Eu gostei também da menção que fazia a frase de Jesus. Jesus trabalhando na ansiedade. O povo pensa que a ansiedade é desse tempo, ó. Só o nome, né? É, verdade. Legal. Então tá, vamos fazer o fechamento. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Maria. Obrigada, Santo Agostinho, por tantos ensinamentos que ainda vamos ver durante os nossos próximos estudos. Obrigada por essa revelação que nos traz esse estudo, de ampliar nossa consciência, de perceber as nossas amarras e tentarmos pouco a pouco nos libertando delas. Sempre com muito amor, sem pressa, um dia de cada vez. Vamos viver o hoje. O amanhã a Deus pertence. Quando chegar amanhã, a gente lida com ele. Foi um estudo muito rico, esperamos para todos. Com o fim dos estudos, podemos já beber a nossa água fluidificada, que vai nos dar essa força também que precisamos para enfrentar esse nosso dia, a nossa semana. E se Deus quiser, na quinta-feira que vem, estaremos aqui uma vez mais para o nosso estudo, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada pela presença de todos. Que assim seja. Que assim seja. E até o próximo estudo.